É mais um encontro nosso, eu, o Visão Espírita. No sábado passado, nós vimos sobre o casamento na visão espírita, né? Os tipos de casamento, a forma, enfim. E queira sim, queira não, conflitos familiares eu não digo que seria uma extensão nós conversamos no sábado passado, mas tem muita coisa que caminha junto, né? Dentro desses conflitos familiares. E principalmente agora na época da pandemia, em que todo mundo está em casa, no início foi mais, como que eu vou dizer assim, tinha muito mais gente, agora já está se dispersando. Mas essa reunião interna, esse reagrupamento de pessoas, né, no mesmo lar, na mesma casa, queira sim, queira não, acaba gerando uma série de situações, né, em que o tempo em que esse pessoal, em que nós vamos ficando confinados, muitas coisas vêm à tona, muitas coisas começam a se revelar da gente. E aí a gente vai descobrindo, como está dizendo a dona Isabel agora há pouco, a gente vai descobrindo novas coisas. E não é nenhuma novidade que quando nós convivemos muito tempo juntos, ou seja, 24, 48 dia e noite juntos, é diferente de quando a gente vem para casa, dorme, amanhece, sai, vai trabalhar, então nós não passamos todo o tempo juntos. E isso, logicamente, facilita um pouco mais a convivência. Então, essa situação de nos mantermos em reclusão, em quarentena, nos deixa muito impacientes e, às vezes, omissos em determinadas situações. E aí convém a gente analisar, como espírita, por que estamos tão impacientes e omissos? Impacientes por quê? A partir do momento em que a gente se aglomera em um determinado espaço, a gente começa sem opção, sem alternativa para fazer outra coisa, a gente começa a observar tudo, olhar tudo, né? Então você já sabe quantos azulejos tem na cozinha, já sabe quantos parafusos tem na porta. Por quê? Por falta de opções, quando na realidade deveríamos buscar fazer desse tempo que está à nossa disposição outras atividades, como a leitura, como a música, como trabalhos manuais, ou coisa que o valha, a fim de que a gente possa se instruir um pouco mais. E quando falamos sobre... Oi? Desculpa, Vicente, não é com você, não. Alguém fez Desculpa. pergunta? Então, por que eu falo sobre omissão? Omissão no sentido de que muitas vezes, dentro dessa condição, dessa situação, de estarmos confinados, a gente começa a observar certas coisas em que, para não brigar, para não discutir, você começa a ignorar, começa a se omitir. E aí fica muito mais complicado, porque é uma panela de pressão. Você vai deixando, mas se você não concorda com determinada situação, vai chegar um instante em que isso vai explodir. Né? Então, por que eles estamos tão impacientes e tão omissos? Né? E isso passa muito pela família. Queira sim, queira não, para discutirmos as relações familiares, os conflitos familiares, nós precisamos falar um pouco de família. Tá? O que é família, de que forma a gente convive, até porque não vamos falar aqui dos tipos de família, família moderna, uniparental, parental, famílias extra, extemporânea, contemporânea, não vamos falar disso, vamos falar das relações em si e não da forma como cada família se caracteriza. E os conflitos que existem na família, seja ela parental, uniparental, ou extemporânea ou contemporânea, são os mesmos. Tá? Então, nós precisamos primeiro entender o que é família, né? Para a gente poder começar a discutir o assunto.
Ou seja, naquilo que a doutrina espírita nos auxilia, ela diz que a família é um conjunto de pessoas, pai, mãe, filhos. Esse pai, mãe e filhos, necessariamente, não precisa ser consanguíneo, tá? Porque muitas vezes dentro da família, nós temos sobrinhos agregados, temos a nossa mãe, temos o nosso pai, temos o sogro, a sogra, que vivem conosco. Então, nesse conjunto, nessa sociedade de pessoas que estão convivendo sob o mesmo teto, ou no mesmo espaço, muitas vezes não é na mesma casa, mas nós temos, por exemplo, casas, quintais, que tem 4 ou 5 casas, e ali moram parentes, moram pessoas que alugam aqueles imóveis, e queira assim, queira não, são famílias que estão dentro de um mesmo núcleo, no mesmo espaço, num espaço curto, inclusive. E queira assim, queira não, convivem juntos, divididos pelas paredes, mas estão no mesmo espaço. Então, esse conjunto de pessoas, queira sim, queira não, cada um age de uma forma, e mesmo entre pais e filhos, né? Pai, mãe, filho, sogro, sogra. Então, por exemplo, a família lá da rua 57 do número 110, onde tem 5 casas. Aquele é o núcleo. A família Maria de Magdala. Quem é a família Maria de Magdala? A família Maria de Magdala são as pessoas que estão aqui agora, são pessoas que frequentam Maria de Magdala, que nos relacionamos em um determinado espaço. Então, isso é a família. E ela nos diz que é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Então, veja bem, quando a gente se encontra ou se reencontrou lá no Magdala, eu costumo dizer que nós não nos reunimos no Magdala, não nos encontramos no Magdala por acaso. Né? Não viemos para Itapevi, muitos de nós veio para Itapevi, eu vim do Mato Grosso, outro veio lá do Nordeste, outro veio lá do Sul. A gente não se encontra por acaso. Todos nós tivemos um motivo, um objetivo de estarmos em Itapevi. E este encontro de almas em processo de evolução, de reajuste, aperfeiçoamento ou santificação, ele vai... Perdão, pessoal, a garganta está seca hoje. Ele vai passar por determinadas situações e condições em que a gente precisa saber como administrar, entender esses processos, a fim de que essa convivência dentro de família se torne menos dolorida, né? É uma constelação de inteligências cujos membros estão na Terra e no céu. Olha só, uma constelação de inteligências. Quando a gente fala de uma constelação de estrelas, uma constelação são muitas estrelas. Guardadas as proporções, quando falamos de famílias, e cada estrela tem seu tamanho, tem seu brilho, tem sua distância. E essa constelação de inteligências, dentro de um mesmo núcleo de família, espíritos mais adiantados, espíritos mais atrasados, espíritos que estão no mesmo nível de evolução, mas é um núcleo. Né? É um núcleo de diversos graus e hierarquias que se encontram, por exemplo, no Maria de Magdala, nos encontramos ali para nós aprendermos juntos, para dividirmos sentimentos, sensações, para nos auxiliarmos mutuamente. Isso é família, né? E no conceito de família, nós encontramos que é a célula básica da sociedade, e aí já estamos falando um pouco mais voltado à família natural, a família formal, né? Onde a criança forma sua identidade e amadurece emocionalmente. Aqui já estamos falando de um relacionamento de casal, de um casamento, em que o fruto desse casamento, o fruto dessa sociedade, como nós falamos semana passada, são os filhos. E é onde a criança forma sua identidade e amadurece emocionalmente. Quando falamos da criança, falamos dos espíritos em evolução e seu amadurecimento emocional. Esse amadurecimento emocional, ele tem um reflexo muito grande de como a família se desenvolve, de como essa família convive. E esse reflexo, a gente não tem ideia do quanto, né, ele respinga
nos valores dessa criança, na formação do caráter dessa criança. Então, é onde o espírito vem ainda, em tenra idade, desenvolver todas as suas sensações, toda a sua emoção, toda a sua formação. Né? Espaço de confrontação de gerações, onde homens e mulheres manifestam as suas diferenças. Quando nós falamos de espaço de confronto de gerações, hoje é muito comum, né? A gente observar pensamentos antigos, dos anos 60, 70, 80 até, hoje se debatendo com os anos 2010, 2020, 1990. Então, a gente, nesta reunião, neste encontro, neste conceito de família, os conflitos por situações vividas vão se apresentar e, principalmente dentro dessa pandemia, estão se mostrando com muita clareza. Né, com muita clareza. Lamentavelmente, algumas pessoas, algumas famílias estão se desfazendo por não saberem administrar essas diferenças. Né? Os homens não saberem. No final da nossa aula, eu trouxe um vídeo hoje, muito mais uma fala do que necessariamente um vídeo, em que nós vamos perceber as atitudes que nós temos dentro desse conceito, dentro desse espaço de confrontação. Então, estas gerações que estão se confrontando hoje têm uma distância muito grande. E essa distância, ela se instalou até por omissão dos chefes das famílias. E quando falo de chefe de família, não estou falando do homem, não estou falando da mulher, estou falando dos responsáveis. A família ela pode ter o homem como cabeça de casal, ou pode ter a mulher como cabeça de casal. Ou a família uniparental, que nós vamos ver também hoje. Então, esse espaço de confrontação de gerações é extremamente delicado e precisamos entender o porquê desses confrontos, né? E muito nós falamos sobre harmonia familiar. Mas como conseguimos essa harmonia? Muitas vezes na família existem espíritos reencarnados e se digladiaram, nos digladiamos nas experiências, nas reencarnações anteriores, nas existências anteriores, e no compromisso reencarnatório nos reencontramos agora. Nesse compromisso reencarnatório, nos encontrando agora, imaginemos que já trazemos as nossas dificuldades. E este processo, esse compromisso reencarnatório, ele vai se desenrolando de uma forma natural, ou seja, dessa forma de você trabalhar, ir durante o dia para o trabalho, voltar à noite, final de semana estar junto, coisa nesse sentido. Dentro da situação da pandemia, nós estamos 24 horas juntos. E aí vai exigir muito mais da gente no sentido dos reajustes. Né? Se trazemos no bojo dessa sociedade, no bojo desse núcleo de espíritos reunidos em uma mesma família consanguínea, por exemplo, muito mais dificuldades de reajuste. E aí é que nós vamos passar pela prova de fogo. Né? Aí é que nós vamos descobrir, de fato, se estamos tendo sucesso ou não. Porque, perdão, se nós percebermos, meus irmãos, nós falamos na semana passada a respeito do índice de divórcios, que aumentou em 270%. Nessa pandemia. E nós estamos nessa quarentena, que já é noventena, são 90 dias, né? É muito pouco tempo para as pessoas já estarem se divorciando, para as pessoas já estarem se digladiando, se pegando, se minimizando. Então, isso é o quê? É aquilo que nós dissemos lá no início. Por que a gente está explodindo por qualquer coisa? Não está tendo muita paciência, porque estamos impacientes. É para pensar, porque é agora, nesse momento, nesta condição, nesta situação, em que temos que exercitar o nosso compromisso lá no processo reencarnatório. Para aqueles espíritos que
prometemos receber por filho, por marido, por esposa, para que convivêssemos juntos, tá? E nesse processo de restauração, de trazermos, né, de vencermos as nossas dificuldades com os nossos inimigos, de repararmos as nossas falhas, é este o momento crucial. É uma prova de fogo que estamos passando. Tá? E muitos estão falhando. Eu diria que a maioria está falhando. A maioria está falhando. Lamentavelmente. Seja como marido, seja como mulher, seja como filho, seja como pai. Tá? Estamos, lamentavelmente, falhando. Então, essa harmonia familiar que se faz necessária para a conjunção de ideias, para a reformulação de conceitos, de tolerâncias, de valores, este momento é um momento extremamente importante. Extremamente importante. Então, dentro do conceito de família, quando nós falamos de harmonia, nós temos que lembrar que temos, dentro desse núcleo, inimigos de outras encarnações, muitas vezes. Oi, Vicente, a Isabel fez alguns comentários aqui. Uhum. Os problemas familiares já estavam instalados, mas não tínhamos a percepção. Então, o problema não é o Covid, e sim nosso. Sim. Né? Então, ela escreveu aqui nos comentários. Na realidade, Rafa, na realidade, dona Isabel, esses problemas sempre existiam, mas eles não ficavam tão expostos porque o tempo de convivência era menor. Muitos de nós passam 6, 7 horas somente em casa. Tá? Então, ficava menos exposto. A partir do momento em que esta convivência passou a ser diuturnamente 24 horas, aí eles começam a aparecer. Começam a aparecer os detalhes, começam a aparecer as diferenças, começam a aparecer as intolerâncias, né? E aí nós vamos questionando, inclusive, o porquê. E o porquê está aqui, ó. Por que vivemos em família? Qual é o sentido de viver em família? Uma das formas de vivermos em família, exatamente dentro desses problemas já detectados, é para a gente se reajustar. É no núcleo de família que você consegue, e estamos percebendo isso agora, no núcleo de família que a gente consegue observar as particularidades de cada um. Nós tratamos, muitas vezes, melhor as pessoas de fora da família do que aqueles que estão perto da gente. E é muito comum nós observarmos e sentirmos que, às vezes, nós somos mais tolerantes com as pessoas de fora do que aqueles que estão lá dentro de casa. E isso está acontecendo agora. Então, lá no trabalho, nós somos gentis. Mas a gente é gentil no trabalho. Às vezes, você não suporta o seu colega de trabalho, mas você precisa do trabalho. Então, você se faz o quê? Você se faz educado, se faz cortês. Mas se você ficar com ele 24 horas, vai chegar uma hora que você vai explodir, você vai mandar um emprego para o espaço. Então, por que nós vivemos em família? Exatamente para vencermos essas dificuldades, trabalharmos essas dificuldades, burilarmos a nossa pedra bruta. Né? Então, há um objetivo nesse convívio. E a única forma é juntando, para que a gente possa resolver o quanto antes possível, né? Porque às vezes nos parece tão difícil viver em família. Ah, meu Deus do céu. Não é esse o marido que eu queria, não é esse a mulher, não é essa a mulher que eu queria. Tá? Invariavelmente é isso que a gente fala, mas nós pedimos. Na maioria das vezes, fomos nós que pedimos lá no departamento das encarnações este núcleo de família, esses compromissos. Então, aquele filho difícil que você tem agora, aquela filha, aquele marido, aquela esposa, até a sogra difícil. Né? Então, quando nós nos comprometemos lá, ao retornarmos, nós mergulhamos no corpo e aqui nós nos esquecemos disso. E quando nós nos esquecemos disso, nós vivemos aquilo que nós queremos que nos satisfaça, queremos viver aquela nossa verdade e nos esquecendo do compromisso.
E dentro dos parâmetros que nós observamos nas outras pessoas, queremos a perfeição. E esses que estão conosco vieram para nos aperfeiçoarmos, vieram para que a gente possa se reajustar. E todo reajuste é difícil. Todo reajuste ele requer renúncia. E a renúncia, se ela não acontece dentro da família, e dentro da família é sincero, queira assim, queira não, porque é ali que a gente se mostra, lá fora para as pessoas, nós somos superficiais. Porque encontramos essas pessoas esporadicamente. Encontramos o pessoal do Magdala, né, 3 vezes por semana. Em casa é todos os dias que a gente se encontra. Então, isso nos parece, às vezes, saudável, essa convivência. A Mari, o pessoal está comentando, alguns falando, a Mariana, ela falando que os problemas já existiam, só que pouco tempo de convivência, né, acabava não pesando tanto, né, então vai levando, né. Eu tenho sabe que é um outro ponto de vista que eu vejo, por exemplo, talvez outras pessoas se enquadrem, mas eu vejo muitas pessoas que têm pouco tempo para a família, muitas atividades, e... Mas não, vamos chegar lá, aguenta aí, a gente vai chegar lá. Tá, ok, depois eu comento, então. Isso, nós vamos chegar lá, tá? Porque existe um porquê para isso tudo. As causas, quais são as causas disso tudo? Nós vamos chegar lá, e aí nós vamos voltar nesse ponto, tá? Ok. Porque somos colocados para viver sob o mesmo teto, né? Para nos reajustarmos. É desse jeito. Tá? Somos nós que escolhemos. Então, às vezes a gente acha difícil uma convivência sob o mesmo teto, se separa, ou o filho vai embora, larga os pais, ou coisa que o valha. É um espírito que está postergando, né, o seu compromisso. Ele vai ter que, em algum instante da sua caminhada, ele vai ter que voltar para rever isso. Em alguma outra reencarnação virão encontrados novamente, seja no papel de pai, filho, esposa, o que quer que seja, mas são espíritos que terão que se reajustar. Então, se somos colocados para viver sob o mesmo teto nesta ocasião, nesta situação, vamos aproveitar. Já estamos aqui, não estamos? Vamos tentar melhorar isso da melhor forma possível. Porque nos damos bem com alguns e temos dificuldades em nos relacionarmos com os outros, né? Ou seja, afinidade. Essa afinidade, e a gente às vezes fala assim, me dou melhor com o meu primo do que com o meu irmão, me dou melhor do que com o meu vizinho do que com a minha mãe, ou coisa que eu valha. Tudo é afinidade. Porque mesmo nos dando bem com aqueles, como disse agora há pouco o Rafael, o período de convivência conta muito, em que expõe as nossas vísceras, né, espirituais, no sentido de entendermos essa tolerância. Então, esta sintonia de espíritos, que vamos nos reconhecendo, vamos nos aceitando, vamos nos encontrando, é extremamente interessante, porque nos relacionamentos, às vezes você se identifica muito mais, tem mais afinidade com o irmão do que com o outro. Uma família grande, por exemplo, você tem mais afinidade com a tia do que com a outra. Muitos têm mais afinidade com o pai do que com a mãe, ou vice-versa. É tudo uma questão, claro, de você se reconhecer, saber que você tem ali alguém que vai te amparar em quaisquer circunstâncias, então fica melhor, você vai se dando melhor. Porque você sabe que aquela pessoa muitas vezes não vai te julgar, muitas vezes não vai te rotular, enquanto que o outro vai fazer diferente. Nós vamos ver isso mais adiante, principalmente com relação aos pais, né, que ficam, infelizmente, comparando os filhos. Tá? Ok até aqui, pessoal?